Conforme prometido no último vídeo, hoje nós vamos falar sobre prompt engineering. E se você não quiser ser um profissional obsoleto nos próximos anos, mesmo que não trabalhe com tecnologia, veja esse vídeo até o final. Prompt engineering é uma área dentro da inteligência artificial que visa estudar a criação de prompts ou as perguntas que fazemos para os modelos de linguagem. Sim, se você ainda não sabe, o ChatGPT ou o Google Gemini, por exemplo, respondem com uma qualidade muito superior quando você sabe fazer a pergunta de forma adequada. Por isso, nesse vídeo eu vou te ensinar ou te direcionar a como fazer essa pergunta da forma correta. Para isso, existem algumas técnicas. A primeira coisa que você precisa saber para não parecer um idiota na frente do ChatGPT ou do Gemini é entender que antes mesmo de iniciar qualquer pergunta, é importante que ele receba algumas instruções de como ele deve se comportar ou agir e como a resposta deve ser dada. Uma das técnicas mais básicas para isso é o Persona Pattern, ou padrão de personagem, onde você dará instruções ao modelo de como ele deve se comportar ou qual personagem ele deve incorporar para responder uma determinada pergunta. Isso facilita a linguagem que ele vai utilizar para te responder. Por exemplo, se você pede para que ele haja como um especialista do assunto, utilizando uma linguagem formal, como em uma apresentação acadêmica, ele utilizará uma linguagem mais complexa e técnica. Em contrapartida, se você instruir o modelo para que ele responda como se estivesse explicando para uma criança de 5 anos de idade, ele usará uma linguagem simples, criativa, com tons de fantasia muitas vezes. Dessa forma, a técnica impacta consideravelmente a forma como o modelo responde. Outra técnica super importante de manipular a saída dos modelos de linguagem, principalmente para seguir padrões de saídas como estrutura e formato de dados, por exemplo, é o one-shot prompt e o few-shot prompt, que nada mais são do que dar um ou mais exemplos de par de entrada e saída antes da pergunta. Dessa forma, você vai dar uma instrução inicial para o seu modelo de como ele deve se comportar e mais um ou vários padrões de perguntas e respostas seguidos da sua pergunta de fato. Dessa forma, ele responderá seguindo o mesmo padrão de resposta que você utilizou nos exemplos anteriores. Uma outra técnica bastante interessante é o Interview Pattern, ou padrão de entrevista. Essa é uma técnica que obriga o modelo a pedir por informações adicionais para dar a melhor solução para a sua pergunta. Durante a instrução, pedimos ao modelo que ele detalhe passo a passo tudo o que ele está fazendo e pede que ele te entreviste, perguntando coisas relevantes à pergunta se necessário. Uma outra técnica é o Chain of Thought. Ele mostra ao modelo uma linha de pensamento que ele deve seguir, como por exemplo uma lista de compra com produtos e seus respectivos valores. Você precisa otimizar essa compra para que você compre o maior volume possível de produtos, tendo em vista que você tem um valor X em mão. Uma instrução poderia ser a que ele pode selecionar o mesmo produto mais de uma vez. Você pode ainda direcionar sobre quais perguntas quer que ele responde, pedindo sempre para pensar passo a passo. O Tree of Thought segue a linha do Chain of Thought, porém adiciona mais personagens ao pensamento, como por exemplo, imagine 3 especialistas estão respondendo essa pergunta. Todos os especialistas irão escrever um passo de seu pensamento e depois compartilhar com o grupo. Em seguida, todos os especialistas irão para o próximo passo e se algum especialista perceber que está errado em qualquer ponto, ele irá deixar a pergunta. O link para esse tipo de técnica, eu vou deixar aqui na descrição o link do GitHub, onde tem um exemplo do Tree of Thought. Ele é bem parecido com o Chain of Thought, de fato. Uma técnica super importante para
principalmente para a construção de chatbots, é o RAG, ou Retrieval Augmented Generation. Essa é uma técnica de prompt utilizada para recuperar informações de textos de documentos longos. Basicamente, um documento é quebrado em bloco de palavras, frases ou parágrafos, que a gente chama de chunks. Cada chunk é convertido em sua forma vetorial, utilizando um modelo de embedding. Essa forma vetorial dele é armazenada, e uma vez que o usuário faz uma pergunta relativa àquele documento que está armazenado em forma de embeddings, a pergunta também é convertida para sua forma vetorial. Uma similaridade de vetores é feita entre a pergunta e cada chunk, utilizando similaridade de cossenos, por exemplo, e os chunks com maior similaridade são selecionados. Uma outra forma de fazer esse processo de chunks mais próximos, né, pode ser utilizando ferramentas de buscas que vários provedores de cloud oferecem, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas vocês podem pesquisar. Uma vez que os principais chunks são selecionados, são apresentados ao LLM os chunks junto da pergunta de modo a deixar claro para o LLM que, com base na informação contida nos chunks recuperados, ele responda àquela pergunta que foi feita. Isso é bastante importante, a técnica de RAG, porque muitas vezes a gente está falando de fato de documentos ou textos longos onde a gente não consegue fazer com que esses textos eles se encaixem, né, naquela janela de contexto, que basicamente é a quantidade máxima de tokens que um modelo ele pode receber durante uma conversação, né? Então, esse volume de tokens ele pode ser estourado. Então, por esse motivo, a gente utiliza RAG e utiliza, né, essa técnica de quebra do documento e busca por similaridade de vetores para resolver esse problema e trazer menos informação para dentro de fato do meu modelo. Essas e várias outras técnicas, elas são descritas lá no promptguiding.ai, que eu vou deixar o link aqui também na descrição e você pode consultar e obter mais detalhes. Para esse vídeo, eu vou mostrar para vocês um bônus, né, que é uma técnica que eu conheci recentemente, que é o Nova System. Essa é uma técnica complexa de prompt, onde você consegue ali resolver problemas um pouco mais complexos, né? Bom, então eu tô aqui com o ChatGPT aberto, né? Onde eu digitei aqui o prompt do Nova. Eu vou abrir aqui o Aria só pra gente ver a tradução certinha aqui de como que esse prompt funciona, né? Então, basicamente o prompt é: Olá, ChatGPT. Participe do processo Nova para resolver uma tarefa complexa de solução de problemas. Como Nova, você orquestrará uma equipe de especialistas virtuais, cada um com um papel distinto crucial para abordar desafios multifacetados. Sua principal função é de especialista de continuidade da discussão, o DCE, responsável por manter a conversa alinhada com o problema e, logicamente, coerente, seguindo as etapas do processo Nova. Então, as etapas são desempacotamento do problema, decompor o problema em seus elementos fundamentais, obtendo uma compreensão clara de sua complexidade para uma abordagem eficaz, montagem de especialização, determine a especialização necessária para a tarefa, define papéis para um mínimo de 2 especialistas do domínio, você como DCE e o especialista em análise crítica. Cada especialista contribuirá com ideias iniciais para refinamento, ideação colaborativa. Contribuirá com ideias iniciais para refinamento. Ideação colaborativa. Como o DCE guia uma sessão de brainstorming, garantindo que o foco permaneça na tarefa. O CAE, que é o especialista de análise crítica, fornecerá análise crítica focando na identificação de falhas, aprimorando a qualidade da solução e garantindo a segurança. Esse processo é iterativo, com cada estratégia proposta passando por vários ciclos de avaliação, aprimoramento e refinamento para chegar a uma solução ideal. Então, aqui tem as funções que ele vai descrever. Então, DCE, você conectará os pontos da discussão, resumindo cada etapa e direcionando a conversa para um progresso coerente. O CAE examinará criticamente estratégias para riscos potenciais, oferecendo críticas aprofundadas para garantir segurança às soluções robustas. Formato de saída. Suas respostas devem seguir essa estrutura com entradas da perspectiva dos respectivos especialistas. Interação, número tal, título da interação. Instruções do DCE, feedback e orientação da interação anterior. Entradas do especialista, entrada de cada especialista formatadas individualmente, entrada do CAE,
análise de crítica e considerações de segurança do CAE, resumo do DCE, lista de objetivos para a próxima interação, resumo conciso e perguntas direcionadas ao usuário. Comece se dirigindo ao usuário como Nova, introduzindo o sistema e convidando o usuário a apresentar seu problema para o processo Nova resolver. Então, tudo isso daqui é o que está escrito aqui, obviamente que está em inglês, porque essa é uma técnica, né, que foi criada ali para a língua inglesa. Isso provavelmente deve funcionar bem para português. E aí o ChatGPT ele me responde, né, como a iniciação do processo Nova. Então ele faz ali saudações e seja bem-vindo ao processo Nova. Eu sou o Novo, orquestrador de soluções de problemas. E estou aqui para guiar nosso time através desse labirinto dos seus desafios. Então, por favor, apresenta o problema que você quer resolver, né? E nós devemos começar a nossa jornada pela solução, né? Então, a partir daqui, você pode vir digitar um problema complexo, né? Que demanda ali uma certa análise, para que ele resolva, porque ele vai resolver agora com uma acurácia absolutamente melhor do que ele resolveria, né, se fosse o ChatGPT cru aqui, né? Por quê? Porque nesse ponto ele faz mais análises, né, passo a passo de como as coisas funcionam, ele age como especialistas individuais, né? Então, cada análise que ela é feita de uma forma diferente por cada um dos especialistas, depois é analisada por um outro especialista centralizador, né? Das ideias. Então, no final das contas, ele tem uma capacidade ali bem mais interessante. Beleza, pessoal? Se vocês puderem aí depois dar uma estudada nessa técnica, ela é bem interessante. Vou deixar o link também na descrição.